Olá, boa tarde. O plenário do Senado decide amanhã se acata ou não a decisão da primeira turma do STF de afastar do cargo o senador Aécio Neves. Por maioria, os ministros também proibiram o parlamentar de sair de casa à noite. A decisão do Supremo Tribunal Federal de que medidas cautelares que interfiram no exercício do mandato parlamentar precisam ser validadas pelo Congresso traz para o Senado a decisão de manter ou não o cumprimento das sanções impostas ao senador Aécio Neves desde o dia 26 de setembro, quando a primeira turma do STF decidiu afastar o senador do cargo e determinou o seu recolhimento noturno. A decisão, na época, gerou polêmica. Senadores de vários partidos entendiam que o Senado precisava ser ouvido, assim como foi feito no caso do ex-senador Delcídio do Amaral. Nós não podemos permitir que uma turma do Supremo Tribunal Federal, seja que pretexto for, sem previsão constitucional, afaste um senador, rasgue a Constituição. Eu, sinceramente, entendo e me permitam todos que o Senado Federal não pode silenciar diante deste fato. Não pode ter como resposta o calado do Senado. Eu não estou aqui para fazer a defesa ou salvar o senador Aécio Neves. Muito pelo contrário, eu acho que nós temos que estar todos aqui para tentar salvar a Constituição. Eu tenho a convicção, senhor presidente, que todos os 80 senadores desta casa têm o desejo de se manifestar a respeito desta matéria no voto. O STF julgou uma ação movida pelo PP, PSC e Solidariedade para garantir que medidas cautelares do Supremo passem também pelo aval do Poder Legislativo, que tem até 24 horas para se pronunciar. A decisão segue entendimento da Constituição de prisões em flagrante de parlamentar por crimes inafiançáveis. A sessão está marcada para as 2h da tarde desta terça-feira. Uma liminar concedida pela Justiça Federal aqui do DF determinou que o Senado faça a votação aberta e nominal. Eu desconheço se de fato essa decisão é oficial, não fomos intimados até o momento. O presidente do Senado deverá, quando retornar ao Brasil, deverá debruçar sobre esse tema, vai ver o texto da Constituição, ver o texto do regimento e decidir qual o modelo de votação, qual modalidade de votação deve ser aplicado. Mas, evidentemente, caso o plenário, em sua maioria, discorde da decisão do presidente, isso é possível ser submetido à deliberação colegiada. O senador Aécio Neves precisa do apoio de 41 senadores para retomar o mandato. Formas inaceitáveis de trabalho. Esse foi o assunto em debate na subcomissão do Estatuto do Trabalho da Comissão de Direitos Humanos. Entre os debatedores da audiência estava o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Lélio Bentes Corrêa. Lélio Bentes Corrêa apresentou números da Organização Internacional do Trabalho ligada à ONU. 40 milhões de pessoas estão em situação análoga à escravidão no mundo. É a segunda atividade ilícita mais lucrativa, gerando cerca de 150 bilhões de dólares por ano. O Brasil, que vinha fazendo o dever de casa nos últimos anos, agora não consegue avançar. Causa perplexidade a situação que hoje nós vivemos de redução do número de grupos móveis e esvaziamento orçamentário da fiscalização do trabalho. Há aqui uma situação preocupante, inclusive sob a ótica do compromisso judicial assumido perante a Comissão Interamericana. Enquanto o país ainda tem problemas com o trabalho escravo, há quem queira mudar a legislação para alterar o conceito. O auditor Renato Bignami falou de portaria que foi publicada nesta segunda-feira. E o que diz o novo instrumento? A definição das condições análogas ao escravo partem apenas e tão somente do cerceamento de liberdade, o que já não é verdade há muito tempo. A pretexto de regulamentar o dispositivo constitucional, propor a revisão do conceito de trabalho escravo. Isso seria, presidente, deletério, trágico para o combate ao trabalho escravo, inclusive na esfera judicial. Mas, além do trabalho escravo, o Brasil precisa combater a exploração infantil
e poderia, segundo a representante da Associação dos Juízes do Trabalho, seguir o exemplo de Portugal. A legislação portuguesa, ela estabelece faixas etárias e tem uma preocupação com o sistema de proteção contra perigos morais e físicos de crianças e de adolescentes. Lá se admite no emprego somente as crianças e os adolescentes que se encontrem físico e psiquicamente preparados para essa finalidade. Já o empregador tem a obrigação de proporcionar condições adequadas de trabalho à idade do adolescente. O trabalho infantil não é ofertado à criança e adolescente como uma estratégia benevolente de promoção e apoio e acolhimento. A criança ela vai para o espaço de trabalho, fazer o que adulto não quer por um preço que o adulto não aceitaria receber. E isso a gente tem que deixar muito claro. E a criança está inserida também no trabalho escravo, no narcotráfico. Infelizmente, ela tem sido explorada na exploração sexual, nos setores mais perversos da nossa sociedade. Milhões de consumidores endividados estão próximos de nova oportunidade. Um projeto de lei do Senado prevê uma chance de recuperação para pessoas físicas ameaçadas de falência. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo, 58% das famílias brasileiras têm dívidas, 24,6% têm débitos em atraso e 10% não têm condições de sair da inadimplência. Quando você tem dívidas, você parece que não cresce financeiramente, fica tudo parado. Eu fiquei desempregado, né, e estou tentando outro emprego para poder começar a trabalhar e depois negociar a dívida. Eu estou com um problema no banco, financiamento de carro, não pude terminar de pagar e estou sentindo na pele porque eu sou autônoma, né? O superendividamento é um perigo real. Quando ele ultrapassa a capacidade de pagamento das pessoas, coloca em risco a própria economia do país. Cai o consumo, diminui a renda, encolhe a produção, o crédito fica mais caro, aumenta o desemprego. Um projeto em análise no Senado tem o objetivo de evitar a falência de pessoas cujas dívidas ultrapassam o valor dos bens penhoráveis. Países como a França e os Estados Unidos já adotam esse procedimento. A ideia é criar mecanismos de negociação para que os devedores tenham a chance de um novo começo. O projeto cria um regime jurídico anterior à insolvência civil, estimulando uma composição dos credores com o devedor. Caso isso não seja possível, caberá a um juiz arbitrar o plano de pagamento mais justo. É para apoiar a pessoa direita, a pessoa de boa fé, aqueles que ficaram numa situação de inadimplência em função da crise econômica, e isso é bom para o próprio credor, porque o devedor se apresentará perante um juiz, fará um levantamento do seu patrimônio e aquelas dívidas que excederem ao seu patrimônio ou à sua renda, ela será protegida para que ele possa se manter e para que ele possa recuperar o seu crédito. A lei que resguarda militares que atingirem civis em operações como as das Forças Armadas no Rio de Janeiro foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Ela determina que, nesses casos, os militares envolvidos nos crimes sejam julgados pela Justiça Militar e não pelo Tribunal do Júri. Quem quiser conhecer os primeiros aviões da história tem até o dia 29 de outubro para fazer uma visita ao Congresso Nacional e ver a exposição em homenagem a Santos Dumont. Veja a reportagem de Andressa Guimarães, feita sob a supervisão dos jornalistas da TV Senado. Foi no modelo construído com seda, bambu, madeira e peças de metal que o brasileiro deu início à história da aviação. A exposição Força Aérea Brasileira, de Santos Dumont à Dimensão 22, traz ao Congresso Nacional réplicas de aviões construídos por Santos Dumont 111 anos atrás. No dia 23 de outubro é comemorado o Dia do Aviador e também o Dia da Força Aérea Brasileira. Nesse mesmo dia, em 1906, Santos Dumont realizou em Paris, por 7 segundos, o voo em uma máquina que pesa mais que o ar, o mundialmente conhecido 14 bis. Construído em cerca de 2 meses, o avião recebeu esse nome por estar unido ao balão dirigível número 14. Por conta do voo, Santos Dumont conquistou o prêmio francês oferecido a quem conseguisse voar a uma distância de 25 metros com um aparelho mais pesado que o ar.
Além das réplicas em tamanho real do Demoiselle e 14 bis, maquetes e itens pessoais de Alberto Santos Dumont. Painéis explicam a responsabilidade da FAB sobre uma área muito superior aos 8,5 milhões de quilômetros quadrados do território brasileiro. A nossa responsabilidade são 22 milhões de quilômetros quadrados. Além da nossa zona econômica exclusiva do mar territorial, do nosso território de 8,5 milhões, tem mais 10 milhões de quilômetros quadrados, que totaliza 22 milhões de quilômetros sob a responsabilidade do controle do espaço aéreo, sob responsabilidade da Força Aérea. A cerimônia de abertura contou com a participação da Banda de Música da Força Aérea Brasileira e de parlamentares. Que é a Casa do Povo. Isso vai permitir uma visitação muito grande e o conhecimento de toda a evolução da aeronáutica, desde o 14 bis até o KC-390, que já está em experimentação, é o maior cargueiro brasileiro. Então mostra a evolução da aeronáutica. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.